programa Muito Além do Olhar é um programa que trata sobre autismo, na verdade sobre autismos e todas as características, tudo que envolve esse universo tão rico. A gente vai falar sobre inclusão, saúde, família. E eu sou Cláudia Boechat e nós estamos aqui hoje com Giane Fonseca e Maisla Noronha para conversar sobre esse universo tão maravilhoso. Giane, vou pedir para que você se apresente. Sou Giane Fonseca, sou psicopedagoga, trabalho com inclusão há mais de 10 anos. Me apaixonei pela inclusão quando eu fui fazer faculdade de Educação Física e depois fiz pedagogia e não parei mais. Meu nome é Maisla Noronha, sou fonoaudióloga, trabalhei como mediadora por um tempo considerável, hoje continuo atuando na área e é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. A Giane já falou um pouquinho sobre o que te motivou, né, a trabalhar com autismo, com inclusão, na verdade, e foi quando você estava fazendo faculdade de Educação Física. Teve algum ponto, alguma coisa que te marcou? Um módulo de nesse educação inclusiva mesmo, que foi Educação Física Inclusiva. Eu vi a necessidade de ir mais além e eu vi que eles conseguiam também fazer atividade física. Então eu falei assim, opa, eu quero este caminho, eu vou me aperfeiçoar e vou para a área pedagógica. E você, Maisla, o que te marcou? A Maisla fazia faculdade de fonoaudiologia quando começou a trabalhar como mediadora. O que te marcou nesse momento? Na verdade, sempre foi uma vontade de trabalhar, né, com a área da inclusão, desde o meu ensino médio, que fui fazer estágio na APA e gostei muito do universo. E quando fui para Redentor, tive a oportunidade de atuar no colégio, né? Fazer a faculdade e tive a oportunidade de atuar no colégio com o Dani. E o que me trouxe, que me fez apaixonar de fato, foi aquele olharzinho de que talvez pudesse ser entendido e de fato entender, e a harmonia que havia ali no dia a dia mesmo, sabe? Essa questão de trazer algo do universo de fora, trazer algo e chegar lá e ser outra coisa completamente diferente, né? Só complementando, eu vou te interromper para vocês saberem que o Dani é meu filho, né? E a Maisla já assumiu como mediadora, foi seu primeiro mediado, né? Primeiro menino que você mediou. Foi. E foi o meu filho, não só por ser meu filho, mas na época nós éramos os mantenedores do colégio, né? Então ela já assumiu pegando a responsabilidade o Danizinho. E também uma outra coisa, o Dani, ele é um menino que ele sempre foi um buscador de sensação, então não era uma criança simples de mediar. Não. Dani trouxe um repertório bem vasto, assim, de aprendizado mesmo, né? Foi onde eu mergulhei de cabeça. E falando do Colégio Redentor, né, que trazia muitas possibilidades de conhecimento, de estudo, de aprendizagem, a gente foi enriquecendo esse vocabulário, aprendendo junto com o Dani. Eu costumo dizer que, na verdade, não foi o Dani que aprendeu comigo ou com a gente, foi eu que aprendi com o Dani. Então, ele trouxe bastante descobertas, assim, bem significativos. Desafios também. Desafios, com toda certeza. Descoberta tanto para motivar, né? E para mostrar que é isso aqui mesmo que eu quero, porque não é fácil, a gente encontra bastante desafios, mas a gente também tem bastante motivação. E esses desafios, eles partem, primeiro assim, o Dani é um menino, você começou a mediar, ele tinha quantos anos? Dani? 6 aninhos, Dani tinha né? 6. 6 aninhos na fase de alfabetização. E ele é um menino nível 3 na época, né? Ainda é nível 3 de suporte, né? Essa característica de nível 1, 2 e 3 de suporte. Nível 3 não falante, que continua não falante, e menino com muitas necessidades sensoriais. Então, assim, com muitas questões, muitas comorbidades sensoriais. Então, era um desafio muito grande, mas também um menino muito carinhoso, né? Exato. Com algumas características que foram bem bacanas. E a Giane já tinha um contato diferente, né? Que a Giane, ela fez a coordenação da educação infantil lá do Colégio Redentor. O Colégio Redentor foi um colégio que ele durou durante 6 anos com um projeto grande de inclusão até 2019.
e já a Giane já não lidava com uma criança específica naquele momento, não vai quase várias 70 crianças que nós tínhamos na época, né? E como que era isso? Porque eram crianças muito diferentes, né? Como que era essa lidar com tantas crianças tão diferentes, com tantos mediadores, assim? A gente tinha que ter várias estratégias, né? Porque é um espectro, então não tem igual. Mas a gente tinha um corredor que tinha jump, a gente tinha bola de pilates, a gente tinha uma sala sensorial. Então, cada um, quando eles se desregulavam, então eles precisavam sair da sala, a gente tinha todo um aparato, todo um apoio ali para eles. Respeitando, é claro, a individualidade de cada um. A Maisla chegou a atuar também no Ateliê Classe. Fala um pouquinho do Ateliê Classe para as pessoas entenderem. Projeto e tanto. Eu acho que era o único lugar, não sei se esse Ateliê Classe existiu em outra escola. Eu acho que é um modelo francês, né, que foi trazido pela Carol Carmo, mas eu acho que só aconteceu em Itaperuna, né? Assim, atuando hoje, né, já estive em outras escolas e não vi o modelo de ateliê. E o ateliê foi um divisor de águas na vida dos meninos, não por conta de que era fazer e acabou, né? Pensar apenas, se a gente for pensar em alfabetização, papel, 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 e não era isso. Era aquele olhar individual. Então, por mais que tivéssemos diversidade de criança, as atividades também eram diversas por conta de respeitar a individualidade de cada criança, o processo de cada criança. Então, o ateliê ele trouxe essa magnitude mesmo, eu acho que esse olhar, essa sensibilidade, né? De olhar a criança como única, entender aonde aquela criança estava no desenvolvimento dela, na parte da alfabetização, e trabalhar essas competências onde possivelmente existiam algumas lacunas. E o ateliê trouxe isso de uma forma muito leve, que a gente fazia um momento de roda, a gente fazia um momento onde eles podiam escolher qual música eles queriam cantar, então a gente abordava dias da semana ali, a gente conseguia trabalhar uma infinidade de coisa ali na rodinha, de contar a história, de olhar um livrinho, de trazer personagem e de ser o personagem também. A gente conseguia brincar muito com essas... com a diversidade, com a simplicidade e a leveza que o ateliê trazia, perdão. E falando do Dani, né, que foi a criança que eu acompanhei no ateliê, o Dani teve bastante ganho, assim, era um momento onde ele estava fora da sala, que ele estava junto com outros amigos, e que ele de fato, ele percebia onde ele conseguia, o que ele conseguia e todo o suporte que ele tinha. Então, o ateliê trouxe um olhar muito individual. O que é legal do ateliê? Quando a gente pensa em inclusão, e assim, quando você fala inclusão, exclusão, aqueles gráficos, né, de criança, segregação, isso, por que a ideia de ser o programa muito além do olhar? Porque não é tão simples assim. Como a gente funcionava lá no Colégio Redentora, o que a Maisla está falando em relação ao ateliê classe era, na verdade, uma sala que tinha um lugar para uma rodinha, né, para as crianças, para os menores, né, principalmente os menores, tinha um lugar para trabalho em mesa, e a gente tirava essas crianças da sala de aula, sim, em momentos que eles não estavam compartilhando o conhecimento com a turma, quando o conteúdo que estava sendo dado para a turma não fazia sentido, ou a gente sentia que não era tão importante para eles naquele momento, esse era o raciocínio daquela época. Então a gente levava os profissionais levavam essas crianças para o ateliê. E o que era legal ali do ateliê? O Dani, por exemplo, né, falando bem do meu filho, enquanto ele estava na sala de aula, por questão de apraxia, e depois você pode até falar um pouquinho sobre a apraxia, ele perdia muito. E quando ele ia para um ambiente que ele estava com duas crianças que também tinham apraxia, se sentia mais pertencente, né? Isso, um ganhava. Igual. Tem uns vídeos, né, não sei se a gente consegue, que a gente resgatar, de um implicando com o outro, sim, um rindo do outro quando colando. acertou. Hoje eles colam até, eles estão juntos até hoje, né, colam nas atividades. E é muito legal porque ele se sente no ambiente deles. E eu acho importante essa questão deles se sentirem
eles, entre eles, com outras crianças com as mesmas características, eles acabam tendo força para lidar com as pessoas que são típicas e que são diferentes. E aqui, especificamente, a gente falando do nível 3, E no ateliê também a gente conseguia aumentar o tempo de tolerância deles, né? Porque eles conseguiam ficar mais tempo numa sala. Através do ateliê a gente tinha uma visão individualizada de cada um, ajudava muito no PEI, junto com o professor, aquilo que eles estavam dando conta e não, né? Sim. E o ateliê foi fundamental. Era um reforço também, né? Tiravam, a professora estava dando um conteúdo, levava eles devido a questões sensoriais, de muito barulho, questões de sensibilidade auditiva, a gente ia para o ateliê, eles continuavam fazendo atividade lá. Qualidade também. E qualidade de ensino era muito bom. Do material. De suporte, né? Suporte, exatamente. Então, assim, a gente tem que sempre repensar, o importante de estudar e de estar trabalhando com autismo é porque a gente vai sempre pensando coisas diferentes em relação ao autismo, né? Porque a gente vai estudando, existe muito estudo, muita coisa em relação ao autismo. Mas quando a gente pensa no que é ideal para um, pode não ser ideal para o outro. Então, assim, uma criança, ela fica muito bem em sala de aula e outros não ficam. A gente teve uma criança que chegou lá no colégio, e você vai lembrar dele, porque ele te abraçava muito e onde sentia um ciúme louco, lembrou? Que era um menino que ele não suportava nem um minuto em sala de aula. E ele entrou primeiro para o ateliê, e depois do ateliê ele foi sendo inserido. E às vezes as pessoas ficam assim, mas o momento do recreio é o momento que dá para juntar todo mundo. Às vezes não, a hipersensibilidade era tão grande que era exatamente o momento do recreio que era mais complicado. Né? E falar sobre inclusão, e pegando um gancho aí no que você disse, né? Que às vezes a gente pensa que é isso, na hora do recreio é que vai ter... Mas e se a gente olhar de forma individual, né? Se a gente pensar que não é só como a gente quer que seja, mas é como o que vai ser viável para o outro. E tem aqueles aí, que acham que tem que ficar dentro da sala o tempo todo, que só assim é inclusão, e na verdade também não é. Por causa de questões sensoriais, questões de acomodação. Individualidade. O fato é que assim, é perfeitamente possível você ter uma criança, independente do nível de suporte, numa escola regular. Eu sempre defendo que isso é uma decisão da família. Você tem opções de botar numa escola especializada, independente do nível de suporte, ou de uma escola regular. A família decide, cabe à escola se organizar e trabalhar para que essa criança fique da melhor forma e respeitar o tempo dessa criança. É isso aí, porque às vezes a criança vai chegar e a gente vai precisar trabalhar para que, né, num futuro próximo, aí junto com o PEI, ver quais são as decisões ali melhor para aquela criança, e aí sim a gente vai começar a trabalhar a potencialidade ali depois de entender, né? Não significa dizer que, porque agora nesse momento não é o melhor que ela vá para o recreio, ela prefere ficar dentro de uma sala de aula, não que isso vai ser, né, o resto ali do ano daquela criança, mas é trabalhar mesmo junto e explorar a potencialidade. É processo, né? A inclusão é processo. A gente tem que ficar atento a esse processo o tempo todo, respeitando as características individuais. A gente fala sem parar, porque realmente é uma coisa muito importante, né? Respeitar as características individuais e entender que um autista é completamente diferente do outro. Lá no Ateliê Classe, o Ateliê Classe, na verdade, ele tem esse nome de um projeto PREO, que é um projeto francês, né? Que é feito num hospital lá na França, e quem trouxe esse projeto para o Colégio Redentor foi a Carolina Carmo, que era coordenadora do curso de fono, onde eu sou coordenadora na época, e ela chegou a ser a tese de doutorado dela. Então existe uma tese, né, que foi defendida com os dados coletados lá do Ateliê Classe. Isso foi muito importante, né, que mostrou o quanto que ele realmente é possível e funciona. E a gente tinha crianças, turminhas de nível 3, turminhas de síndrome de Down, né? Eram crianças que eles eram unidos dentro desse ateliê, desse núcleo, né? De acordo com as características deles. E era engraçado que às vezes a gente pensava em juntar uma criança com a outra e, sabe, o santo não batia? Você lembra que a gente tentou juntar algumas crianças e quase que deu briga porque não deu bem? E uma delas foi o meu filho com a Maisla, com outro menino também nível 3, que a gente achou que fosse dar super certo, e um tinha um ciúme do louco porque o autista é uma pessoa como outra qualquer, e eles não se afinaram, né? Sim, sim.
Isso foi uma experiência muito legal, né? Porque a gente achou que seria um mundo dourado aqueles dois juntos e não rolou. E não foi, o Dani ficou Isso com bastante acontece ciúme. com típico, atípico, tem dia Com todo né, que eu mundo, olho assim, não fui com a cara, não gostei, isso E a gente acontece. tem esse direito, Tem. né, de se identificar mais com uma pessoa ou outra, e tanto que o Dani e esses dois meninos que ficavam com ele, que são o Lucas e o Davi, são amigos até hoje. Então, até hoje, são 3 adolescentes que convivem até hoje, isso é muito legal, né? E trazendo até para os dias de hoje, Jane, conta a experiência musical deles, né? Que cada um cantou numa música. Cada um cantando, não, colocou dançando. um ritmo musical e cada um dançando do seu estilo, meu filho. E um olhava assim um pro outro, mas assim, ninguém implicou com ninguém, ninguém achou ruim. E foram 3 tipos de música. Ao mesmo tempo, Ao tá? mesmo 3 tempo. músicas, cada um curtindo a sua. Todos 3 na mesma sala. E eu Você- olhei assim e falei, meu Deus, eu não dou conta dessas 3 músicas, não. Mas você vê, né? Como que são diferentes e como que eles se Sim, afinam. tem. Voltando lá pro colégio. Qual era o maior desafio que vocês encontravam, assim, que vocês tinham em relação a esse processo de inclusão? Eram as outras crianças, porque a gente tinha criança típica e atípica, né? Outras crianças, pais. Talvez, se for falar do maior desafio, eu acho que assim, quando se trata do colégio da Redentor, né, do Colégio Redentor, a gente tinha um suporte muito grande. Então, os desafios, eles, logo que surgiam, a gente conseguia encontrar solução. Talvez pensar de modo geral, o maior desafio que eu vejo hoje é a questão mesmo de uma formação qualificada, presunção de competência, porque é muito difícil a gente trabalhar se a gente não sabe onde aquela criança ou aquela pessoa se encontra no desenvolvimento, né? Então, talvez hoje o desafio vai partir um pouquinho de cada lugar. Então, a gente tem a falta de presunção de competência, a gente tem a falta de qualificação na formação e a gente tem talvez uma expectativa da família que naquele momento não vai conseguir ser atendida, às vezes até por não saber mesmo onde a criança se encaixa. Talvez eu acho que esse combinho aí seja um dos maiores desafios da inclusão. E lá no Colégio Redentor? Porque não eram tudo mar de rosas, né? A gente fala assim, não tinha muita coisa mais, mas a gente teve porta quebrando, né? Mas aí entra assim, ó, teve desafio, mas a gente encontra a resolução. A gente tinha um olhar, né? Mais Uma rápido, equipe, né? Por conta da equipe mesmo, por conta de ser muito entrosado ali a equipe. Mas existem desafios, assim, né, que não tem como, sempre tem. O maior desafio lá, talvez, no Colégio Redentor, era essa questão mesmo de, talvez, de um comportamento ou de conseguir dar conta da segurança ali daquela criança, porque por mais que não fosse algo tão claro, a presunção de competência ali, a gente fazia isso de uma forma muito bacana, individualizada. E a gente tinha o apoio, né? Então sinalizava de alguma forma, a gente sempre tinha um apoio, mas a gente tinha os nossos desafios sim, até mesmo na questão de buscar conhecimento, de buscar e entender aquela criança e explorar a potencialidade. Por que eu falei da questão da porta quebrada? A minha grande preocupação no Colégio Redentor sempre foi segurança das crianças, porque por experiência própria, o meu filho era o tal do corredor, né? Porque o que acontece? Quando a criança, qualquer pessoa entra num sistema onde você tem uma ativação daquele luta, né, que é o nosso sistema de defesa, né, de lutar, de correr, é muito comum os autistas isso ficarem muito ativado e eles correrem, e do nada eles saem correndo e não tem sentido, não tem noção de para onde ir, tá indo, né? Isso é um problema muito grande quando a gente fala no autismo numa escola regular, porque realmente tem que ter 1 para 1, principalmente esses corredores, porque eles podem a qualquer momento, a gente está sentado aqui, alguém dá uma bobeira com uma porta, ele vai parar no meio da rua e é um risco. E a gente teve um menino que estava bem desregulado um dia, e nem todas as regulações conseguem ser fáceis, né? Porque se o menino está desregulado por causa de dor e você não identificou isso e você não tratou, vai ser difícil ele se regular, você ajudar nesse processo de regulação. E ele estava muito desregulado e quebrou a porta de entrada do colégio. Então foi assim, acho que foi, né,
o maior desafio era uma porta de vidro, né? Assim, e pegando esse gancho aí, a gente entra na questão que não existe autista agressivo, né? E a gente, era um outro desafio também que a gente tinha as pessoas das entenderem. famílias, das crianças típicas, né? Ah, ele é agressivo. Não, não é a questão da agressividade. Existe a questão de dor, existe a questão de comunicação, que às vezes não conseguem se comunicar, né? Existe questões, transtorno do sono, que às vezes não dorme bem. Então, tudo isso influencia. Então, eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu até levei um soco. Né? Bonito. Levei um soco e ainda tinha recentemente feito uma cirurgia. Eu falei, meu Jesus. Mas aí eu fui entender o contexto. Porque ele estava com ciúme do irmão. E eu não percebi. A questão da frustração para eles também é muito difícil, né, para alguns. Então, o meio que ele teve de mostrar que ele estava insatisfeito com aquela atitude minha, uma atitude que teve lá, aí ele veio me... Então, assim, a mãe dele logo falou, nossa, Giane, ele te bateu. Eu falei, não, ele não é porque ele quis me bater. São situações que você tem que também manter a calma, né? Porque você tem que respirar, porque não é fácil, né, você lidar. Mas aí você entendeu o contexto, por que aquela criança tomou aquela atitude. Não porque ele é agressivo em si. E quando a gente fala que quem trabalhou com autismo já foi mordido, já levou uma cuspida na cara, já levou um soco. Já. Tá, mas muito mais às vezes por conta do próprio terapeuta do que da criança, porque a gente tem um tempo que a gente vai observando, né, o comportamento da criança e aos poucos você vai entendendo o que desencadeia aqueles comportamentos. E, infelizmente, saindo um pouquinho da escola, vindo um pouquinho para a saúde, a gente às vezes tem situação de criança sendo medicada com antipsicótico por causa de dor no estômago. Sim. Porque ela bate, ela tem um comportamento agressivo, isso é falado com o médico vai e passa um antipsicótico e não trata o estômago e faz terapia. Daqui a pouco a criança está cheia de medicação. E esse menino que o meu filho tinha ciúme lá no Colégio Redentor, ele passou por uma situação de muito antipsicótico também, quando ele chegou lá. Ele era uma criança que os bracinhos dele eram todo ferido, assim, era todo mordido, que ele não só se agredia, como agredia as outras pessoas, e depois ele ficou numa fase maravilhosa, depois que continuou a tratar, e teve uma coisa que foi, assim, uma virada de chave, quando ele foi para o centro cirúrgico e tratou os dentes. O menino tinha dor de canal, dor de dente absurda, que não era identificada. Imagina, você com a dor muito forte, você não consegue se comunicar, e você está ali, ó, alguém me veja, eu estou sentindo alguma coisa. Aí você imagina o sofrimento. Enquanto eu morei nos Estados Unidos, eu conheci uma mãe que até os 5 anos o filho dela nunca tinha brincado, nunca tinha sorrido. O diagnóstico de autismo foi bem precoce, e até por esse comportamento, e ele tinha um problema de estômago tão grave que quando ele conseguiu tratar o estômago e fez o tratamento e teve até intervenção cirúrgica, enfim, ele melhorou tanto que virou outra criança. E assim, e é exatamente, porque era sempre assim, autismo grave, autismo severo, autismo, e medicar. Quando ele entendeu isso, o menino, sabe, caminhou no espectro, no nível. Ele deixou de ser um menino nível 3, hoje é um menino que fala, que ri, ele continua autista, mas a qualidade de vida dele mudou absurdamente. E essa mãe, ela tem até uma associação lá nos Estados Unidos, né, de amparo a famílias de autistas, exatamente tendo esse outro olhar, que vai além daquele comportamento, né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. E claro que nem tudo a gente vai identificar na escola, né? Mas esses sinais são importantes. Uma médica há pouco tempo até postou, a Simone Pires, no Instagram dela, que uma criança que foi parar nela, um adolescente, toda vez que ele ia para a escola, ele batia no motorista, e era sempre no motorista, porque ele tinha um problema gástrico, que quando o carro balançava, doía. Então, quem estava fazendo o carro balançar? O motorista, era no motorista, só que era grande, imagina. E aí, quem sinalizou isso foi a mediadora da escola, que identificou o que estava acontecendo, levou e acabou. Tratado, o menino continua sendo autista, mas, né, acabou o sofrimento. Isso a gente viu muito, né, lá no colégio. No colégio a gente tinha um que cuspia muito, e aí a gente sugeriu que levasse também num gasto, aí foi ver, ele tinha um refluxo muito forte, com a medicação ele
parou com a cuspição, ele conseguiu ficar mais tempo dentro de sala e manter mais o tempo de Tem atenção. muita questão de leitura mesmo da criança. Você olhar, é aquele olhar que vai além do que você está vendo ali, né? Você tem que investigar, tentar entender o que está acontecendo por trás, porque senão não vai chegar na solução. E não é só chegar com uma medicação. E comportamento e agressividade, que está bem comum, as pessoas estão falando muito sobre a questão, a criança é agressiva, aí as outras crianças ficam com medo. Mas tem vocês mesmos falaram, né? A questão da fala, né, que eu acho que é a maior causa de problema de comportamento. O comportamento disruptivo é fala. E não é nem só da comunicação, quero água, quero isso, mas de expressar sentimentos. Que às vezes, mesmo com um bom programa de comunicação alternativa, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso, ele às vezes ele tem dificuldade de identificar os sentimentos, e isso às vezes é difícil para o autista. Mas tem também a questão da dor, né, a questão orgânica, né? E tem a questão de modelo, né, gente? Que normalmente filho que bate, criança que bate, apanha. Normalmente você vai cutucar lá e os pais resolvem o problema em casa batendo. E aí a criança vai resolver o problema como ele aprende, modelo é tudo, né? Batendo. Mas fala um pouquinho com a gente de comunicação alternativa na escola. Então, esse é um ponto-chave, e desde que eu comecei a trabalhar de fato com comunicação alternativa, eu vejo os ganhos, assim, né? Eu tenho hoje um rapazinho que essa semana mesmo, final da semana passada, ele sinalizou na escola, ele faz o uso a comunicação alternativa, ela tem vertentes também, a gente tem várias formas de fazer comunicação alternativa. A gente tem alta tecnologia, que costuma ser um sistema, um iPad ou alguma coisa assim. Tem baixa tecnologia, que pode ser uma prancha. A gente tem o POD, a gente tem o PEX, a gente tem várias formas de fazer, né? Eu trabalho muito com comunicação alternativa de alta tecnologia, que é o iPad. E esse paciente, né, essa criança, ele conseguiu fluir muito bem no comunicador, e semana passada, no final da semana passada, ele começou a chorar, chorando, e que bom que ele faz uso da CAA, né? E ele mostrou à mediadora dele que ele estava precisando de um médico, que ele precisava de remédio, que ele estava com dor na barriga e era refluxo. Então ele conseguiu fazer isso tudo. Obviamente que o sistema dele é muito personalizado para ele, porque a comunicação alternativa também vai de criança para criança, não é um sistema para todo mundo, não é receita de bolo. Então, o comunicador dele, né, como eu já conheço, é tudo muito separadinho, tudo categorizado direitinho, com tudo que ele precisa. E a comunicação alternativa, ela traz essas questões, né? Então, não é só falar, né? É se comunicar de fato. E a gente tem criança que vai falar e não vai se comunicar em muitos momentos. Então, trazer a comunicação alternativa para os meninos, né? Para a pessoa, enfim, que seja, é de fundamental importância, porque pensar que eu vou tomar um remédio, um antipsicótico ou alguma coisa que não vai resolver o meu problema é muito sério, né? Então, dar a oportunidade de dizer, olha, minha barriga tá doendo porque eu tô com refluxo, eu possivelmente vou ficar muito irritado porque eu tô com refluxo, eu tô sentindo dor, assim, é muito libertador. Isso é muito importante, né? Imagina a criança tá com dor, ela não consegue se expressar e aí bate no colega na escola, claro que bate, ele não tem como se comunicar. Agora, na comunicação alternativa, na escola, qual que é a questão? A Maisla é fonoaudióloga, tem especialização nessa área com comunicação alternativa, mas nem sempre numa escola pública você vai ter acesso a isso. Mas é importante que se comece, né? Independente de ser... Assim, aquele negócio do feito é melhor que perfeito, não é sempre que eu acho que isso é bem assim, não. Mas nesse caso especificamente, a criança tem que de alguma forma dizer que dói onde dói, né, que quer ir no banheiro, que quer sair. E tem formas, né, de fazer isso, assim, que não vai trazer um custo muito alto, mas que vai trazer, que vai ser funcional. Sim. Né? Então a gente consegue fazer pranchas, a gente consegue colocar. E a Jane aí, como baixa tecnologia também, eu uso a prancha do alfabeto, soletração, opções de escolha.
porque você imagina que ele está sentindo uma dor, e você pode colocar dor de cabeça ou de estômago, você está com dor aonde? No ouvido, você pode escrever, porque, voltando à questão pedagógica, a maioria acha que eles não entendem, que eles não pensam, que eles não sentem, por eles não falarem. E, na verdade, o cognitivo deles estão praticamente preservado. Claro que existe, né? Alguns que têm um DI, mas a maioria tem um cognitivo preservado. Então, como você vai acessar? Dando prompt, dando opções de escolha, para eles poderem se comunicar. A gente tem que trazer oportunidade para os Tem, de comunicação, de ensino e de comunicação. A gente não existe, as crianças, existem critérios, né, para você classificar deficiência intelectual, mas aí você também tem que pensar nas múltiplas inteligências, que isso também pode não ter uma inteligência lógica, matemática, mas tem musical, né? A gente tem autistas que têm ouvido absoluto, que cantam. Eu conheço um autista que tem cantor de ópera com ouvido absoluto, que é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, são habilidades diferentes. Mas o problema é que com a criança que não fala, que tem esse problema de comunicação, né, e de fala e tal, normalmente as pessoas já carimbam que tem deficiência intelectual e não existe nenhum teste fidedigno, porque você tem que falar. Como é que você vai provar que ele tem deficiência intelectual através de um teste que usa fala? Não tem nada validado. A verdade é essa, então, não existe. É melhor você presumir competência e inteligência sempre, que aí você não perde nenhuma oportunidade com ele. Porque você já pensou, eu já atendi criança que faz atividade do 5º ano do 1º ano, porque a professora acha que ele não tem capacidade, então, a idade dele cronológica não acompanha a maturação. Eu falei, como assim? Ele tem deficiência intelectual. Me prove. Entendeu? Então, você dando oportunidade, a comunicação alternativa, ela é essencial nessa área, porque ele consegue se comunicar tanto de forma espontânea, como também pedagogicamente. Então, e assim, uma coisa que eu acho interessante, o Dani sempre foi muito bem atendido, né, na escola, sempre teve presunção de competência, mas a gente não tinha conseguido quantificar o quanto essa inteligência, o quanto ele suportava isso. Até que a gente teve contato com um dos modelos da RPM, que é um modelo de soletração, e que a gente conseguiu, a Giane, né, foi a São Paulo, com ele, a gente conseguiu entender e trazer mais próximo. Mas a gente nunca foi muito infantilizado, né, mas a gente conseguiu Esse é um entender dos desafios para a gente hoje. Exatamente. É a escola não tratar eles como criança, como se eles não entendessem. Porque eles infantilizam muita atividade, muita atividade. E tem como você acompanhar um livro, claro que de forma adaptada, mas o mesmo conteúdo. Há pouco tempo eu critiquei um vídeo, uma postagem, né, de uma pessoa, assim, entre a gente, né, uma criança mostrando uma inclusão linda, mas só que o que estava acontecendo? Todas as crianças na sala estavam fazendo aula de matemática, enfim, uma aula assim, e ele estava lá ligando o pontinho do sapinho com a lagoazinha e tal, um garoto de 17 anos. Gente, imagina o quão frustrante é para ele, porque eu conheço esse menino. Não tinha vontade nem de ir para a escola, aí os pais não entendiam o porquê, não quer ir para a escola, mas aí... Não quer fazer atividade. Cara, já cansou de ligar sapinho com laguinho, cansou de contar maçã. Mas o Dani mesmo foi um adolescente que mostrou isso logo que vocês se Sim. Ele mostrou que ele não queria ficar fazendo atividade infantilizada. Não. E de fato, um homem grandão, já médio fazendo aquela atividade ali. Sim. E eu lembro que nesse dia ele foi me mostrando livro por livro dentro da sala. Ele batia em livro por livro e me mostrava a atividade dele. E eu falei com ele, cara, eu tô entendendo, você não quer ir mais do que depressa. Não quer. Porque, assim, uma coisa que isso aos poucos as pessoas estão entendendo, né? Esse trabalho até do RPM, não exatamente do trabalho da Soma, mas de um grupo que nem é vinculado à Soma, que é o Spellers, eles fizeram um documentário bastante legal, muito bom, exatamente sobre esses autistas que não falavam, digitando, soletrando, e eles contando o quanto sempre foi frustrante a falta de presunção de competência.
Enquanto as pessoas falavam as coisas como se eles não estivessem ouvindo, as pessoas tratavam como criança, achavam que eles são anjinhos. Gente, autista não é anjinho, né? Não é anjinho. Independente do nível de suporte. Até questões hormonais são as mesmas, né? A gente estava até conversando isso com a doutora Simone. Está na adolescência, a questão hormonal da adolescência é a mesma. Então, não... E às vezes eles não, como eles têm dificuldade em lidar com alguns sentimentos, isso é característica do autismo, né? Entender expressão facial, entender sarcasmo, isso é característico, lidar com alguns sentimentos, eles também têm dificuldade em lidar com as questões internas de alterações Até hormonais. questões de pudor também, né? Que eles têm mais uma questão... Então isso tudo, mas a questão hormonal é a mesma coisa. Então não tem que infantilizar e achar, tadinho, coitada, ele é um anjo, ele não entende. Não, precisa de regras, não vai nessa não. Não vai nessa. Não é, ó, o Dani agora. E é respeito, né? A gente tem que respeitar esses meninos. Eles vão crescendo, rapazes. E tem as mesmas vontades que os outros. Eu falei, gente, entenda o desenvolvimento infantil, vê se tá... E eles estão dentro desse desenvolvimento, os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, os mesmos traumas, as mesmas frustrações. A adolescência, então, o problema todo é que as pessoas estão acostumadas a lidar muito com criança, e as crianças estão crescendo. As pessoas não estão se preparando. E não estão se preparando para os adolescentes. Aí que as escolas estão entrando muito em conflito em relação a isso também. E a gente tem um outro problema, esses meninos querem namorar. Sim, esses sim. meninos Quer beijar na boca, beijinho na boca. Sexual. E como fica isso? É difícil lidar com isso, porque se isso já é um problema para os típicos, né, a adolescência, essa questão do corpo, né, de se identificar, e imagina para um adolescente que já tem dificuldade em lidar com os sentimentos, em lidar com as expressões, em entender os limites, os que são falantes, o freio social, né, para não falar. Porque isso é complexo, né? Eles têm algumas características e as pessoas precisam entender e saber como lidar com isso. Se tiver a comorbidade do TDAH do tipo impulsivo, então é aí que é difícil ter esse freio, essa questão. Isso eu acho que a gente precisa de trazer as oportunidades, acho não, tenho certeza que as oportunidades precisam ser expostas, né? A gente precisa expor as oportunidades e o achismo é só nosso. Buscar conhecimento o tempo todo. O bom do autismo é isso, né? Que a gente está sempre... Eu como eu sou mãe de um autista nível 3, né? Vai fazer 17 anos, então é um homem já, né? E é uma montanha-russa, porque essas questões hormonais, isso tudo isso tudo tem uma influência muito grande nele. E o autismo, na verdade, você não cura autismo. O autismo não vai ser curado, não existe isso. Mas as comorbidades precisam ser tratadas. E você tem que ficar atento, porque cada dia você tem uma comorbidade que pode aparecer, que não existia antes, é uma questão alimentar, gastrointestinal, a gente já falou várias vezes aqui de refluxo, dor no estômago, existe uma relação intestino-cérebro que é fato, e eles têm muito, é uma comorbidade comum, epilepsia é uma comorbidade comum, e a gente aprender a respeitar até os que têm deficiência intelectual, que também não significa que eles não aprendam, que tem limite, a gente não sabe qual é esse limite. E quando a gente vê hoje pessoas jovens, adolescentes, com deficiência intelectual fazendo faculdade, diagnosticados ou não, né? A gente também tem vários. Então, assim, e que eles podem alcançar mais desde que a gente acredite neles, né? Voltando aqui um pouquinho para o Colégio Redentor, o que vocês acham que, assim, da prática lá do Colégio Redentor, o que vocês acreditam que vocês vivenciaram, o que é replicável? Porque a gente sabe que nem tudo é. Como a Maisla falou, a gente tinha uma estrutura lá no colégio que a gente tinha no ateliê classe, uma pedagoga 40 horas, tinha fonoaudióloga, psicopedagoga, fisioterapeuta, psicóloga. O colégio, ele era vinculado a um centro universitário. Modelo ideal. Isso. Os mediadores, todos eram alunos da faculdade. Tinha um treinamento direto, né? A gente capacitava eles o tempo todo. A Helena Gueiros tinha que é uma fisioterapeuta que trabalha com o modelo DR, tinha uma carga horária grande lá dentro para fazer esse acompanhamento dos mediadores. Acho que a maioria fez pós também de desenvolvimento infantil, principais transtornos. Isso, a maioria profissionais.
profissionais, os professores. Os mediadores eram alunos da graduação e faziam o TCC sobre o aluno. O TCC da Maisla foi com relação ao Dani, né? Um menino sobre questões de comunicação e era fono. A gente tinha uma aluna, por exemplo, de nutrição, que ela fazia a mediação de um menino que tinha muitas questões nutricionais. Um menino que ele só comia coisa branca. E aí, qual foi o trabalho de conclusão de curso dela, né? Era uma aluna de nutrição. Era inserir cor e texturas diferentes nisso. Então, assim, a gente fazia lá um fisioterapeuta, entendeu? Aluno de fisioterapia. Ele pegava as crianças que tinham muita questão motora, muita apraxia motora. E aí a gente acabava casando. Isso era muito legal, porque como o aluno transformava o mediado dele, ele era contratado como mediador, o mediado dele no processo de TCC, o envolvimento era total com essa criança. Então, um conselho que eu daria hoje para uma escola regular, seja qual ela, particular ou pública, é que façam, nas públicas a gente sabe que é mais difícil, né, porque teria que ver legalmente a questão de gestão pública, como fazer essa contratação, mas que contratem para mediação alunos que tenham relação com as crianças, porque você pode fazer isso até uma parceria com as faculdades, que aí você fazendo isso, você consegue um envolvimento total disso. Então essa seria... Funcionava muito bem. Então, por exemplo, aluno de educação física, né, que podia fazer com coordenação uma criança motora, né, que às vezes tinha baixo tônus muscular, tinha questões de equilíbrio. Sim. Eles faziam um TCC também voltado para isso. Então, imagina uma criança num processo de alfabetização, se você for buscar nas faculdades de pedagogia e trazer esses profissionais para serem mediadores. Eu acho que essa é uma dica... Todo mundo sai ganhando, né? A criança sai ganhando porque ela está sendo, né, ali avaliada, a escola e o profissional, que está ali na prática. Isso também, aí. Né? Ele quer fazer o trabalho, então tem todo um comprometimento com aquela criança. Então eu acho uma boa dica. E a outra questão é que existe uma legislação hoje que está tramitando, eu não sei, eu acho que está agora no Senado, né? E essa tramitação está bem lenta, que exatamente para normalizar a questão, para orientar a situação do mediador escolar. E o objetivo é exatamente que não seja um profissional de nível superior. A gente precisa entender, quando a gente pensa em inclusão escolar, que o número de autistas aumenta muito. E se você tiver numa escola pública ou privada um profissional com especialização em inclusão para cada criança, isso vai se tornar inviável, então não vai acontecer. Então, qual é a ideia dessa legislação? Que sejam profissionais de nível médio, mas com uma supervisão de um profissional com especialização, né, com formação. O que funcionava muito bem lá no Colégio Redentor, porque a Helena Gueiros fazia esse trabalho, essa orientação semanalmente, né? Tinha encontros para discutir casos, né? Eram bastante... Era bem legal. E sempre envolvendo o professor, mediador, o terapeuta, a família. O que melhorou muito o desempenho, Sim. Né? Porque isso era feito antes de mensal, e quando ela veio para o semanal, caraca, a gente teve bastante resultado, assim, melhorou muito. E fazia as adaptações de acordo que, não avançou tanto nisso, a gente precisa ver isso. Onde que está faltando, o que está faltando. E a outra coisa, dica que eu acho que é muito importante também para uma escola regular, abram as portas para os terapeutas. Né? Deixa ele entrar, mas não só para falar, deixa passar uma tarde, porque eles precisam entender como que essa criança se comporta na escola, e os vídeos ajudam. Eu sei que as escolas às vezes têm dificuldade em permitir vídeos, né, por causa de privacidade, a gente sabe que isso né, é complexo, mas abram as portas para os terapeutas, porque eles podem cooperar muito em relação ao funcionamento e dicas do que pode ser feito. O que a gente tinha na Redentor eram terapeutas lá dentro, mas é muito importante que a gente tenha esses terapeutas indo na escola, acompanhando, para poder dar as soluções, né? Isso é uma suporte, coisa... né? Aqui no Brasil, a gente tem um impeditivo em relação que você não pode ter um fonoaudiólogo, por exemplo, atuando enquanto fonoaudiólogo na escola. Ele pode ir orientar, mas ele não pode atuar diretamente. Lá nos Estados Unidos, quando nós moramos lá, eu morei um tempo lá com o Dani, ele era atendido por físio, TO, fono, na escola, no horário da escola.
Isso era perfeito, mas eles pecavam na presunção de competência. Então não existe mundo ideal nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas quando a gente pensa em abrir o espaço, né, pensa num diretor de escola, tragam os terapeutas e os familiares para a elaboração do PEI, para acompanhar as crianças, permitam que filmem, façam um termo que vocês acharem necessário, né, para que isso, para proteger as outras crianças, para não ter problemas legais em relação a isso, mas permitam essa proximidade, porque só vai facilitar as coisas, né? Porque um olhar diferenciado, né, vai muito além do que vocês estão enxergando. O terapeuta traz um olhar diferente e isso acho que vai acrescentar bem. Agora eu queria que só se vocês meio que assim, completando a frase, o que é inclusão? Jane, inclusão, o que é inclusão para você? É presumir competência, inteligência. Ou seja, o que é presumir competência e inteligência? Você tem uma criança cheia de estereotipia, uma criança não falante, uma criança que precisa estar em movimento. Isso não significa que ela não pensa, que ela não sente, que ela não aprende, que ela não raciocina. Então a gente sempre tem que presumir competência e inteligência. Se a gente tiver essa fala de ponto de partida, o resto flui normalmente. Facilita muito. E você, Márcia, incluir? Pertencer. Incluir é pertencer. É você sentir que você faz parte, independente das suas questões. Você precisa pertencer. Eu posso gostar de rosa, o outro gostar de azul, mas eu estou num ambiente onde eu me sinto pertencente, onde eu sinto que eu posso, onde eu sinto que eu sou respeitado, onde eu sinto que as coisas são viáveis para mim, para eu conseguir fazer e para eu conseguir ser. Muito bom. Jane, muito obrigada pela sua presença aqui. Márcia, muito obrigada. É um privilégio enorme recebê-las, né? São pessoas que foram tão importantes na minha vida, na vida do meu filho, né, do Dani. E muito obrigada a vocês por ficarem com a gente. E lembrem, assim, presumir competência, compartilhar conhecimento, pensar sempre em enxergar o que está por trás daquele comportamento, porque está por trás do que está acontecendo. O autismo é muito amplo, são milhares de possibilidades e a gente, com um olhar atento, a gente vai conseguir fazer muito mais pela inclusão. Obrigada.